Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje no programa Farmácia na Dose Certa, um espaço dedicado a discutir as questões essenciais relacionadas à farmácia. No nosso programa de hoje, eu, professora Ruth Xavier, vamos fazer um bate-papo sobre a nossa pós em farmácia clínica, cuidado farmacêutico com ênfase na prescrição, com uma das nossas professoras que nos apoiou na proposta de implantação, a professora doutora Daniele Marini. Professora, é um prazer, uma alegria estar recebendo você hoje aqui no nosso programa para falar um pouco sobre a nossa programação da pós-graduação, né, os conteúdos que estaremos abordando, né, durante a nossa pós-graduação e também falar dos diferenciais que ela apresenta dentro desses conteúdos. E vamos falar um pouquinho também sobre quem é a professora doutora Daniele Marini. Ela atua na área de farmácia clínica no processo de acompanhamento farmacoterapêutico, escritora de livros de semiologia farmacêutica e adesão à farmacoterapia, também diretora do CRF e docente em cursos de farmácia, medicina e odontologia. Doutora Daniele, mais uma vez, muito obrigada e a palavra está com você. Então, é um prazer estar aqui, né? A gente falar um pouquinho da nossa pós-graduação, da atuação do farmacêutico, da importância dele executar a questão do aprendizado continuado, trazer aqui alguns conhecimentos. Só tenho que agradecer a vocês a oportunidade pela instituição e pelo carinho que sempre nos dá. Nós é que agradecemos. Doutora Daniele, de pronto, quando nós discutimos a temática, né, desta pós-graduação, o que trabalharíamos, e aquilo que se regulamenta perante os nossos conselhos de classe, Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, foi a partir disso que nós, então, começamos a trabalhar juntos nesta proposta e, neste primeiro módulo, eu, como uma das coordenadoras da pós-graduação, estarei conversando um pouquinho com a doutora Daniele a respeito dos conteúdos que nós trabalharemos durante este período. Doutora Daniele, a primeira proposta aí que nós temos dentro dos nossos temas, né, é a atuação do farmacêutico clínico no mercado de trabalho. E eu gostaria que você abordasse um pouco a respeito desse conteúdo. Então, Ruth, até para a hora que a gente ampliar e mostrar o que o farmacêutico clínico pode fazer, eu acho que é importante a gente definir alguns conceitos, porque gera bastante confusão. Então, quando eu penso na área farmácia clínica, eu estou pensando numa ciência. É a ciência que estuda o uso racional do medicamento. Então, a farmácia clínica eu faço no hospital, a farmácia clínica eu faço na drogaria, a farmácia clínica eu faço a hora que eu vou visitar a casa de um paciente para ver se tem medicamento vencido ou não, porque ela é uma ciência. Então, toda vez que eu esteja executando uma atividade na área de uso racional de medicamento, eu estou fazendo a farmácia clínica. No Brasil, né, ficou aquele paradigma de que farmácia clínica é só destinada ao hospital. Está errado. A farmácia clínica, ela é tudo. Então, aonde eu esteja, o que eu esteja fazendo relacional ao uso racional, estou fazendo a farmácia clínica. Dentro dessa ciência grande, existe o cuidado farmacêutico. Cuidado, né? No singular, não no plural. Exatamente. Então, vamos falar assim, a gente já teve muito problema com definições no Brasil. O cuidado farmacêutico, ele é um processo aonde o próprio nome fala, aonde eu vou estar preocupado com as necessidades do paciente para promover a recuperação da saúde, o bem-estar desse paciente, a promoção, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, quando eu estou dentro de um hospital, quando eu estou dentro de uma farmácia e eu estou executando essa atividade de cuidar do paciente, eu estou fazendo um cuidado que está dentro da ciência, que é a farmácia clínica. Então, o cuidado é uma parte da farmácia clínica. E como que o cuidado, ele se materializa para o paciente? Como que ele enxerga? Por meio dos serviços farmacêuticos. Então, a dispensação, a aplicação de injetável, o acompanhamento, a prescrição, o controle das doenças autolimitantes, inúmeros serviços, ele é nada mais a materialização do cuidado. É como o paciente enxerga. Então, você vê como a nossa pós-graduação é extremamente ampla. Porque se eu estou falando de farmácia clínica,
e dentro da farmácia clínica eu estou estudando a ciência, e essa ciência está aqui no cuidado, então o cuidado farmacêutico, a hora que a gente abordar nas disciplinas, é para todo mundo, é para todas as áreas. E aí você olha hoje o mercado de trabalho, a gente vai ser substituído logo pela inteligência artificial. Entrega de caixinha, o robô vai fazer melhor do que nós. A leitura da prescrição, o robô vai fazer melhor do que nós. Mas tem uma coisa que ele não vai conseguir fazer, que é a humanização do cuidado. Você conseguir criar aquela conexão, você fazer o feedback com o paciente, você criar fidelização, respeito, isso é por meio do cuidado farmacêutico. Nós vamos ter que estar o tempo inteiro estudando, nós vamos ter que ampliar os nossos conhecimentos, e aí se faz importante a questão da pós-graduação. Fazer a pós, para que isso amplie o seu processo de atuação. E aqui a pós tem um diferencial de que ela tem uma parte, né, com a nossa vida corrida, porque pós-graduação é depois da graduação, a pessoa está trabalhando já, mas ela tem um diferencial que tudo que é prático vai ser presencial. E o presencial se faz necessário em muitos momentos, inclusive na pós-graduação. Esse é um diferencial dessa pós. Então, eu acho que aí nós caminhamos, doutora Daniele, para falar sobre a importância da semiologia, né, pela a farmacêutica para a atuação profissional, né, dentro nesse contexto, e a semiologia e os serviços que podem ser, né, desenvolvidos. E isso tem muito a ver com a parte prática, né? Então, fala um pouquinho também sobre essa nossa proposta da pós, doutora. Tá. Então, assim, voltando naquela linha, e assim, até para deixar muito claro, a terminologia atenção farmacêutica, ela foi traduzida de maneira errada, né? Sim. Então, nós não usamos mais, tá? Então, eu tenho cuidado, que é como eu vou estar atrelado às necessidades do paciente, para promover a promoção e recuperação de saúde dele, estabelecer o bem-estar. Dentro do cuidado, eu tenho o serviço. Tá, vamos pensar em 2 grandes serviços só. O manejo das doenças autolimitantes e o acompanhamento farmacoterapêutico. São os serviços. É como está materializando o cuidado. Chega um paciente que ele está com uma dor de estômago, uma dispepsia, correto? Correto. Esse paciente com dispepsia, eu preciso fazer um estudo dos sinais e sintomas para identificar se não há fatores de risco, porque ele pode ser um paciente que esteja com câncer. E aí, se houver a dispensação de algum medicamento dentro da farmácia, isso pode levar até o falecimento, porque ele vai retardar o diagnóstico. Exatamente. Então, Só vai camuflar, digamos assim, o quadro, né? Perfeito. Então, eu estou estudando os sinais e sintomas no manejo da doença autolimitante para identificar os fatores de risco, correto? Vamos pegar uma pessoa com diabetes que não está controlada. E aí, eu vou realizar um processo de estudo de sinais e sintomas para identificar as reações adversas, identificar os PRM, os problemas relacionados aos medicamentos, para que eu possa elaborar um plano de cuidado, correto? Mas assim, perceba, eu estudei os sinais e sintomas aqui, eu estudei os sinais e sintomas aqui, mas com objetivos diferentes. Então, o que a semiologia é? Qual é o instrumento isso? Semiologia nada mais é que o estudo dos sinais e sintomas, por meio de 3 processos. A anamnese, que é um questionário estruturado, os exames físicos, que o farmacêutico tem um medo de tocar no paciente, você toca, filho. Você vê pulso, você vê frequência cardíaca. Se aquilo foi importante para você, você tem que tocar no paciente, você tem que escutar o paciente. E os exames laboratoriais que caem na farmácia. Então, a semiologia, que é o estudo de sinais e sintomas, é por meio desses 3 mecanismos. A anamnese, que é um questionário estruturado, os exames físicos, os exames laboratoriais. E aqui eu queria fazer um adendo, né, que é importante que a gente sempre ressalta isso. Quando eu falo em anamnese, é um questionário estruturado, é o SWAP, é o DADER. Só que o que aconteceu no Brasil, né, principalmente com o farmacêutico? Com aquela perda de identidade durante muito tempo, a hora que viraram para o farmacêutico, assim, agora você vai virar farmacêutico clínico. Agora você vai começar a atender pessoas. Aquilo gerou muita insegurança. E eu posso dizer que por mim, tá, gente? Lá por volta de 2000, 2004, 2005, por aí, eu comecei a usar o DADER. Porque eu não sabia nem como chegar em paciente. Eu não tive isso na minha formação. Né? Aquela formação tecnicista. E aí nós viramos cara crachá. Um questionário de 60 questões que a gente fica
perguntando, gente, eles são orientativos. Então, o que a gente vai trabalhar nesse processo de semiologia? Semiologia é o estudo dos sinais e sintomas por meio desses 3 mecanismos. E quando eu falo de anamnese, eu tenho que ter um foco. O que eu quero resgatar na memória do paciente? Quais são as importâncias? Não é um questionário pronto. É o meu raciocínio clínico que vai fazer com que eu investigue quais são as principais perguntas a ser feitas para eu analisar os sinais e sintomas do paciente. É dessa forma que a gente vai trabalhar. E há uma diversidade entre paciente, é isso que então não nos pode nos engessar, né, num formato, porque há uma, né, diversidade entre as pessoas, né? Muito bem colocado aqui, a gente já está tendo uma aula, né, da terminologia principalmente. E aí você fala de uma coisa muito importante, né? Porque dentro do nosso currículo generalista, na formação farmacêutica, já se prevê a formação, isso eu estou falando em nível de graduação, né? Já se prevê uma formação focada no cuidado, né, farmacêutico, e esse cuidado envolve também os exames clínicos laboratoriais, né? E não atrelar apenas a uma modalidade ali dentro da nossa formação, né? Mas entender a importância desses exames laboratoriais, né? No serviço, não é isso, doutora Daniela? E esse é um dos módulos que nós teremos dentro da pós, que eu gostaria que você falasse a respeito, né? Especialmente aí dos exames laboratoriais em farmácias, né? Que tem sido também algo novo para nós, né? Mas que dentro do âmbito hospitalar, você também, no contexto, né, de todo o prontuário do paciente, você tem que investigar esses exames, né, doutora? É importantíssimo assim, dividir a nossa conversa, foi brilhante a nossa conversa em 2. Então, nós tivemos um grande avanço ano passado, né, com a resolução da Anvisa, que é uma resolução para laboratório, mas essa resolução permitiu com que as farmácias executassem os exames laboratoriais, tá? Ele classificou os exames em tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Correto. Tipo 1 é aquele, reagiu ou não reagiu? É um COVID, é uma dengue, é um teste de gravidez. Então, deu positivo ou negativo. Terminologia que também não usamos, tá? Exato. É reagente ou não reagente. Reagente naquele momento ou não reagente. Isso é importantíssimo. Muito bem. Tá? Isso as farmácias têm que se preparar documentalmente, entrar com a vigilância sanitária, fazer seus POPs, mas está liberado. Estrutura, né? A estrutura, o profissional se capacitar, porque assim, não é simplesmente fazer um teste de dengue. Você pode fazer um teste de dengue e dar algum problema, imagina, você naquele momento não reagiu, o paciente tinha dengue, piorou, e aquilo piorou, a família pode querer entrar com um processo e vai querer investigar. Então, eu preciso ter todo o manejo para saber realmente como que deve ser feito, ter capacitado, a palavra é essa. Perfeito. Capacitado para executar. Então, isso a gente vai abordar na pós-graduação, tá? Existe também o tipo 3, que é aqueles, eu vou fazer um hemograma, vou fazer um perfil lipídico, que é dados quantitativo. Tá? Neste caso, a farmácia pode fazer desde que esteja vinculado a um laboratório. Tá? Mas isso é execução, que é importante no processo de acompanhamento. Pô, eu estou com um paciente diabético, né? Pessoa diabética, aqueles que eu tenho um carinho enorme, eu preciso fazer uma hemoglobina glicada. Exato, é maravilhosa. Mas você sabia que a hemoglobina glicada, pacientes que usam muito o ácido, a vitamina C, ela mascara a hemoglobina glicada? Olha eu contando segredo para os nossos pacientes. Olha só. Estou perdida. Ela mascara, né? E aí, eu preciso ter uma visão mais ampla, porque a pessoa pode estar com a glicemia capilar alterada, mas com a hemoglobina glicada normal. E um dos motivos pode ser a alta dose da vitamina C, porque nada mais é a glicose, ela oxida a hemoglobina, por isso que não é hemoglobina glicada. Se eu tenho muita vitamina C, eu tenho antioxidante. Ao invés de oxidar a hemoglobina, a vitamina C preserva, então ela mascara o resultado. Ó. Ainda bem que a maioria das pessoas com diabetes não sabe disso, porque senão o nosso único exame ia ser escondido. Mas vamos lá. Eu preciso saber interpretar os exames e ver as interferências. Não dá para eu fazer o manejo do paciente no acompanhamento, lá dentro do hospital, no SUS, na própria farmácia, se eu não souber interpretar os exames laboratoriais e ver aquilo que impacta dentro do paciente, dentro da pessoa. E não só interpretar, estudar as interferências. Exatamente.
Porque, assim, este caso que eu acabei de dar para vocês é um caso clássico que chega a hemoglobina glicada normal e se eu não souber o que interfere naqueles exames, eu vou ficar enlouquecido, vou achar que tem algum problema com o paciente. Na verdade, não é com o paciente, é com o que ele está ingerindo. Então, nós vamos trabalhar aí em 3 grandes formatos. A execução desses exames, que é importantíssimo no processo. Então, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, qual é a legislação. E aí, depois nós vamos trabalhar a questão da interpretação dos exames, como que eu tenho que interpretar um exame num processo e quais são os interferentes. Este, né, não é um módulo que termina unicamente, porque a hora que eu estiver falando de hipertensão, lá nos módulos mais específicos, eu vou voltar de novo nos exames laboratoriais, porque ele é trans. Ele faz parte do processo de manejo do paciente. Mas é importantíssimo que eu tenha esses conhecimentos. Temos um módulo, e muito importante também, que vai falar sobre a atuação do farmacêutico dentro das questões da fitoterapia. Né? E quando você falava sobre a questão da vitamina C mascarar um exame, né, de uma hemoglobina glicada, hoje já se tem visto, por exemplo, alguns medicamentos fitoterápicos também interferindo, né, nesses valores, né, nesses parâmetros bioquímicos aí. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse módulo também. A fitoterapia é uma ferramenta que a gente ainda não está, farmacêutico, sabendo utilizar de maneira adequada. Né? Existem muitos fitoterápicos que nós podemos prescrever, que nós podemos trabalhar na questão do manejo. Outras profissões já entenderam isso até mais rapidamente do que nós. Concordo. Então, quando a gente fala em fitoterapia, qual que é o nosso grande objetivo? É identificar quais fitoterápicos podem ser prescritos em quais situações, farmacêutico saber prescrever esses fitoterápicos, independente do ambiente onde esteja, e também trabalhar na questão daqueles fitoterápicos que nós não podemos prescrever, que são tarjados, quais são os cuidados que nós temos que ter. Mas, para mim, assim, é notório de que a população cada vez mais procura coisas mais saudáveis, né? Terapias mais saudáveis. E porque até a taxa aí de vida aumentou muito, né? As pessoas vivem muitos anos, então elas precisam ter qualidade. Então, saber prescrever um bom fitoterápico é fundamental hoje para o farmacêutico. Muito bom. E aí, vamos seguindo, né? Porque outros módulos vêm também, e aí a gente vê como existe, né, uma visão ampla dentro das áreas que podemos exercer a farmácia clínica, o cuidado farmacêutico. Vem também a proposta da saúde, né, ou da atuação do farmacêutico na saúde da mulher. Né? E eu gostaria que você também falasse um pouco sobre esse tema, essa temática aí. A mulher, né, já em várias pesquisas demonstram que a mulher procura mais o atendimento. Correto. Né? É uma pena. Eu ainda espero mudar, ver essa cultura mudando, porque o homem também precisa de atendimento. Mas por essa histórico, né, da mulher procurar mais atendimento, acaba se tornando um belo mercado de trabalho para os farmacêuticos. Então, a mulher, ela procura ter mais qualidade de vida, e principalmente quando chega próximo dos 40 e poucos anos. Né? A mulher está muito preocupada com as consequências, né, que vai trazer a menopausa, e ela é ainda uma mulher ativa. Porque se a gente considerar antes, a mulher quando chegava próximo dos 49, 50, ela já estava aposentada. Ela estava aposentada, exatamente. Não é meu caso, tá? Nem o meu. Não é meu caso. Entendeu? Hoje você chega perto de uma mulher que está chegando próximo aos 50 anos, ela está cheia de procedimento, ela está bonita, ela está ativa, ela quer vida ainda. Ela não está mais no declínio do auge da carreira dela, pelo contrário, é aí que ela chegou no auge. Então ela se preocupa muito, né, com as questões da menopausa, que é fisiológico, e aí o farmacêutico pode usar várias armas no atendimento, né? Então, ele está focado em quais são os principais problemas em relação à saúde da mulher. E assim, para mim, foi assim, um exemplo maravilhoso, né? Todo mundo, quem não viu, mas a própria Ana Maria Braga, ela declarou, ela teve HPV, com a idade que ela tem. Olha só. E aí ela foi questionada, né? Mas HPV, ela falou assim, desde quando a mulher não tem relação sexual com essa idade? Porque a nossa mente já falou, não, a mulher com a menopausa já não tem. Pelo contrário, eu preciso dar qualidade de vida para essa mulher continuar tendo relações sexuais
prazerosa. E aí Sim. eu posso fazer um nicho focado em atendimento da saúde da mulher. E aí, Ruth, acho que fica importante a gente esclarecer uma coisa, tá? Você vê que no processo de cuidado, a gente vai falar de vários ainda, mas a gente começou pela saúde da mulher. É muito difícil você querer ser bom em tudo, entendeu? Ah, eu vou atender TDAH, eu vou atender autismo, eu vou atender saúde da mulher, eu vou atender diabetes, eu vou atender... Meu, não vai, não dá. Não consegue. Porque você tem que ser extremamente capacitado, você tem que estudar todos os prontuários, todos os protocolos que tem, você tem que estudar todas as terapias, você tem que ter um raciocínio. Então, assim, o grande problema é quando o farmacêutico abraça a farmácia clínica, ele acha que vai conseguir fazer tudo. Então, não é possível. Então, se um dos focos meus é saúde da mulher, eu vou investir em tudo, todos os cosméticos, dermocosméticos que eu posso oferecer para essa mulher, dependendo do problema dela. Quais são os fitoterápicos, quais são os suplementos alimentares, quais são os sinais e sintomas que essa mulher pode aparecer nos principais transtornos que acometem. Então, é importante a gente deixar claro que você tem que ter um objetivo que você vai seguir. Claro que não só um, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é meu nicho, ali as 3, e um pouquinho com esquizofrenia e asmático. Partindo daí, por exemplo, se falar para mim, você atende uma mulher com saúde da mulher? Não, eu não atendo. Porque eu não tenho eu não me preparei para essa formação. Pode ser que daqui a uns anos eu foque nisso, mas neste momento não é o meu principal foco. Tá? Então é importante deixar isso. Faça. Aí como que eu faço isso? Qual vai ser seu foco? Quem vai ser seu paciente? Eu tenho que saber onde eu estou inserido. Qual é o setor que eu estou? Eu vou ter um consultório particular? Dentro de um consultório particular, mas qual que é o nicho de pessoas que eu posso atingir? Como que eu vou atingir essas pessoas? Então é importante que antes o farmacêutico faça um estudo de mercado de trabalho para saber como que ele pode ofertar o serviço. Exatamente. É aí que a gente justifica a amplitude, né, dos conteúdos que vamos trabalhar dentro da pós-graduação, porque é a partir daí que nós começamos a nos aprofundar naquela área que, né, estamos inseridos. Por exemplo, nós temos até uma experiência de uma professora nossa do curso, né, que daqui a pouquinho ela vai entrar conosco aqui também, porque ela é coordenadora também da pós-graduação em farmácia clínica e hoje ela trabalha numa unidade de assistência ao idoso, pelo SUS. Tá? Então, a saúde do idoso é uma outra coisa importante. Eu vou falar só no SUS disso? Não, eu me deparo com um paciente, né, ou com a pessoa idosa, né, seja no âmbito hospitalar, eu já estou tentando usar as terminologias corretas, doutora Daniele, mas seja no âmbito hospitalar, seja no âmbito, né, da farmácia ou mesmo, né, do SUS. E aí, discorra um pouquinho para a gente a respeito disso, doutora Daniele. Eu sempre falo que assim, o idoso ele está pedindo, está com uma bandeirinha vermelha pedindo socorro. Exatamente. Você vê uma quantidade enorme de medicamentos prescritos, uma cascata heterogênica enorme. E aí muitas vezes você pega o óbito de uma pessoa idosa, a falência geral dos órgãos. Tá, mas falência por quê? E a maioria dos casos é por causa de um uso incorreto de medicamento. E isso, entendeu? Não adianta falar, mas o médico prescreveu. Gente, somos todos culpados. Todos nós, profissionais da área da saúde, não estamos ainda preparados para fazer um manejo correto do paciente idoso. Nós temos aí critérios de Beers, né, que são os critérios que determinam quais são os medicamentos inapropriados para idoso. Nós sabemos quais são as alterações, né, fisiológicas, que vêm em decorrência do paciente idoso. Quanto paciente usando benzodiazepínico idoso, né? E aí a gente sabe que modifica o metabolismo, a gente sabe que aumenta os receptores GABA, e aí essa pessoa de manhã, ele está caindo muito, ele está tropeçando no tapete, ele não tem... É óbvio que ele não tem. Ele está com uma dose excessiva de benzo. Então, assim, o paciente idoso, ele está com uma bandeira vermelha. Eu preciso de ajuda. E aí o farmacêutico, ele é um profissional extremamente capacitado para enxergar o todo. Porque o que a gente acontece? Paciente idoso, ele tem problema de diabetes, vai no endócrino. Ele tem problema pro coração, hipertensão, vai no cardio.
Ah, ele tem um problema vascular, e aí começa, né, uma mistura de prescrição. É uma das maneiras que eu defendo muito, é um prontuário único. A gente precisa parar com essa história de cada lugar que eu vou, eu tenho um prontuário, pede os mesmos exames, os mesmos medicamentos. O SUS tem que implantar um prontuário único, tem que ser eletrônico. Todo mundo, independente do profissional, a hora que acessar lá via plataforma Gov, eu vou saber as vacinas que esse paciente tomou, eu vou saber os medicamentos que ele tomou, eu vou saber os exames. Então, assim, isso é uma necessidade mais do que urgente. Até porque a gente consiga fazer uma análise integral do paciente, integrada do paciente. E o farmacêutico consegue no processo de atendimento. Porque ele, a hora que ele faz o atendimento, ele consegue criar esses links entre os vários momentos que esse paciente passou, pelos vários momentos da automedicação, porque o paciente idoso também adora o chazinho, né? Adora uma mistura de, e ele acha que para ele tá tudo bem. Adora a automedicação, né? Porque o vizinho tomou e tá bem. É o desespero, né? O desespero porque, assim, ele quer resolver o problema dele rápido. Então, nós vamos preparar exclusivamente aí o farmacêutico para saber o manejo do paciente idoso. Como que ele vai conseguir incorporar todos esses conceitos, quais ferramentas que ele pode usar, o que ele tem que ficar preocupado. Veja, né? É um módulo também trans, porque eu vou ter que fazer análise dos exames, eu vou ter que estar atrelado com a hipertensão, eu vou estar atrelado com a dislipidemia, eu estou atrelado com a saúde mental desse paciente, eu estou atrelado com todos os outros módulos, mas como o da mulher também. Mas eu vou estar focado exclusivamente nas necessidades dos idosos, nas ferramentas que eu preciso adotar. E é uma, né, se a gente perceber, é uma faixa aí, né, etária, que as doenças degenerativas, né, doutora Daniele, é um agravante. E muitas vezes esse idoso está sozinho, né? Então a tomada do medicamento, o cuidado, né, desse programa, né, de farmacoterapêutico, como você falou, ele é fragmentado, né? Ele passa por diferentes médicos que vão fazendo diferentes prescrições e aí ele toma tudo junto, ele, né, não sabe os horários devidos, toma o omeprazol depois de ter tomado todos os, né? E aí vem o outro ponto, né? Tô falando aqui de uma, né, de um fármaco e que eu pode até falar, doutora Daniele. Aí eu entrei tocou na arma, né? É aquela prescrição de vários médicos, então vem 5, 6... Ah, mas ele vai sentir dor de estômago. Ele vai sentir, né? Nem sei se vai. Omeprazol. Isso. Gente, há anos o FDA já declarou que o omeprazol causa osteoporose. Ele, quando fica ativo, ele ficava ficando ativo nos ossos e aí inibe os osteoblastos. E aí é um processo de osteoporose. E você vê milhões de mulheres com osteoporose tomando omeprazol. Olha lá a saúde da mulher. Olha o idoso. Então, assim, fora N outros problemas. Então, o omeprazol é um medicamento e essa tendência, né, não só do omeprazol, mas de vários outros medicamentos. ANE. Nossa. ANE para idoso. Já é claro os riscos do ANE em problemas renais. ANE não é para doença, não é para dor crônica. Nós temos protocolos para dor crônica. O farmacêutico precisa ajudar esses idosos. E está também dentro desse nosso planejamento a questão do uso dos antimicrobianos, né? O cuidado farmacêutico, né? No uso dos antimicrobianos, doutora Daniele, você pode falar um pouquinho para a gente também? Os antimicrobianos, eles têm um controle, né? A gente sabe, toda a resolução. O SNGPC tá para voltar, né? Então, a gente está aí no teste, São Paulo e Goiás, mas logo deve voltar para todo mundo. Por que essa preocupação com os antimicrobianos? Por causa do quadro de resistência, né? Então, não só, mas um dos motivos é a gente saber analisar uma prescrição correta. Aquele é o melhor antimicrobiano para aquela doença? Tá na posologia correta, tá na dose correta, ele se faz necessário naquele momento? Porque, pessoal, se a gente não começar a olhar para essa classe de medicamento, várias pessoas me perguntam assim, qual é a próxima pandemia? E já há estudos. A próxima pandemia é bacteriana. E se a gente achou que morreu muita gente com a pandemia de Covid, eu espero não estar para vivenciar a pandemia bacteriana. Porque já está prevista. Muito mais, muito mais. Porque nós não vamos ter vacina, nós não vamos ter medicamento, porque para desenvolver um antibiótico
é muito complexo, não é um processo do dia para a noite. E nossos melhores antibióticos, hoje eu tenho a SAR, que é Estafilococcus aureus resistente à meticilina. Pô, era ótimo esse medicamento. Então, nos preocupa muito. Então, ambiente hospitalar, o farmacêutico ele é fundamental no processo da CCIH. No processo de criar protocolos e se impor. Porque, gente, se a gente não olhar isso com cuidado, se a gente continuar ainda a deixar sair antibiótico para gripe, sair antibiótico para infecção viral, tomar de maneira errada, não tomar durante todo o período, não é o paciente que vai sofrer, não é a pessoa que vai sofrer, é a sociedade. Porque é o meu filho, é a sua filha que pode pegar uma infecção dessa, uma bactéria dessa resistente, e a gente não tem o que fazer. Então, é um problema de saúde pública que pode impactar em todo mundo, não só naquele que usa. Porque eu não uso, mas eu posso pegar essa infecção, tá? Então, é importantíssimo a gente trabalhar isso, principalmente para o ambiente hospitalar. E também, nós temos aí antibióticos excelentes, mas extremamente nefrotóxicos. Mas que a nefrotoxicidade diminui quando eu ajusto a dose através da concentração mínima inibitória. E aí, o que é importantíssimo? Quem vai fazer esses cálculos? É o farmacêutico. Então, o farmacêutico saber o que é uma concentração mínima inibitória, saber que uma vancomicina é maravilhosa, a teicoplomida é maravilhosa, é um dos nossos melhores medicamentos, mas eu preciso ajustar a dose. A vanco só se torna nefro quando ela está na dose elevada. E se eu dou para uma criança que é necessário, pode ser que eu nem tenha problema, desde que a dose seja adequada partindo da concentração mínima. Então, é importantíssimo esse módulo, principalmente para quem atua em hospitalar. Isso, e aí vem a questão, né, do nos aprofundarmos. Aí está uma outra área que é um módulo dentro da pós-graduação nos capacitará, mas é necessário, de novo, falarmos, né, de uma especialidade muito importante, que tem o contexto da UTI também, que a gente vai abordar, né, doutora Daniele? Dentro da pós-graduação, será um módulo nosso, né, do cuidado farmacêutico na terapia, né, na unidade de terapia intensiva, que eu gostaria que você falasse. E aí a questão dos antibióticos, né, dessa terapia, dos sedativos, que normalmente é um paciente que está sedado. Pois é. Os antifúngicos, que é um paciente que tem muita infecção antifúngica, por causa dos respiratórios, do aparelho respirador. Enfim, quando a gente pensa na terapia intensiva, eu acho que é não só para o médico, para o enfermeiro, mas para todos os profissionais que estão envolvidos lá, para o farmacêutico, é um dilema, né? Um desafio enorme, porque, na verdade, assim, você tem um paciente que ele normalmente está sedado, com altos riscos de infecção, e que a gente precisa reverter o quadro para tirar o mais rápido, né, possível da UTI, porque quanto menos tempo na UTI, mais rápido esse paciente tem a probabilidade de se estabelecer. Então, e é um paciente... Para diminuir os riscos até da própria infecção. Né? E é um paciente que acho que não é nem polimedicado, é ultra polimedicado, né? Então, as possíveis interações que vão ter... Então, deste módulo, a gente vai conhecer quais são os principais medicamentos que são utilizados na UTI, quais são os riscos de um paciente dentro da UTI e quais os manejos que o farmacêutico pode executar, tá? Mas... isso é mesmo para quem quer ir para o hospital e que sente um desafio, aquela adrenalina gostosa, porque cada paciente vai ser um desafio para essa pessoa, mas ele é importantíssimo no manejo desse paciente. E assim, a gente não está longe dessa realidade. Nós e aqui é paciente, né, paciente. Eu posso usar a palavra paciente. Exatamente. Né? E até como você bem colocou na questão dos antibióticos e a interferência renal que, né, eles podem ter, e tem muitos pacientes em nível de UTI que estão ali, né, com a questão da função renal, né, a diálise. Então, é importantíssimo esse domínio, né, de conteúdos também, né, para possíveis intervenções que façamos na equipe multiprofissional. Então, é isso que a gente precisa também, né, ter muito forte dentro da gente, não só no âmbito hospitalar, mas em todos os segmentos que estamos, né, ou estejamos atuando. É importante ter essa questão, né, esse raciocínio também da equipe multi da qual fazemos parte, né? E nós vamos avançando aí também para falar um pouco também das doenças dislipidêmicas, e se não me falha a memória, né, doutora Daniele, está dentro desse contexto, né, as dislipidêmicas, enfim, fala um pouco para a gente também, doutora. Então, o paciente está dentro... Aliás, me permitam, né, depois a gente vai falar de corpo docente, mas ela é a professora.
Quando a gente fala de dislipidemia, ela tem, né, o seu alto índice. O maior número do casos são genéticos, né? São alterações farmacogenéticas. E aí, gente, não adianta brigar com o paciente porque ele está comendo muita carne, porque ele está comendo muito colesterol, porque na verdade é uma mutação genética, né? E aí ele vai ter esse nível elevado e vai ter que usar um medicamento que a gente ama, que se chama estatina e vem com todas as suas consequências, né? Tudo bem que eu tenho ezetimiba hoje, mas assim, você olha o arsenal para controle de dislipidemia, te sobra 3. Fibrato, estatina e ezetimiba. Então, assim, 3 fármacos que trazem altos riscos de reações adversas, fármacos que vão trazer a consequência. Então, neste momento, o que o farmacêutico tem? Ele tem que aprender a lidar com suplementação alimentar. Nós temos Psyllium, né? Excelente para reduzir colesterol. Então, pode ser que eu possa trabalhar como coadjuvante, até terapia principal. Eu tenho ômega, né, para triglicérides. Aí entram os produtos naturais. E isso é importantíssimo, porque assim, fazer o paciente usar esses medicamentos para o resto da vida dele, lembrando que muitos casos são genéticos, não é legal. Porque aí vão trazer outras consequências para o organismo, né? O processo de miosite, muito mais que a gente tem, que não vai ser depois difícil de contornar. Então, o farmacêutico precisa fazer um manejo numa doença de alta expansão, com um problema genético enorme, com o uso de poucos medicamentos que a gente tem no mercado, que apresentam reações adversas. Então, eu preciso achar alternativas para conseguir fazer o cuidado nesse paciente, nessa pessoa. Então, é muito interessante como o asmático também. Nós vamos trabalhar a parte respiratória. Respiratória, sim, também. E eu acho que falha aqui também. Então, assim, na mesma linha da dislipidemia, os asmáticos hoje, existe um movimento internacional para a redução do uso dos SABAs, né? Que são os broncodilatadores de curta duração, o salbutamol. Sabe quantas bombinhas de salbutamol apresentam baixo risco de hospitalização eu posso usar por ano? 3. Ano. Meu Deus, ano. 3. Acima de 10, risco de morte. E a gente tem pacientes que usam SABA, assim, constantemente. Então, assim, as grandes associações, a GINA, entre outras, tá no movimento desde 2012, é absurdo. E aí você fala, nós temos a média 5 mortes por dia de paciente asmático no Brasil. E não é por causa da asma, é por causa do medicamento. E se eles for morrer por causa do medicamento, porque o farmacêutico não soube fazer o manejo correto junto com a equipe, não soubemos, né? Não é só culpa do farmacêutico, mas somos de todos nós que lidamos com o paciente, porque nós somos responsáveis pela terapia desse paciente. O medicamento é nosso, né? É um domínio nosso. Não soubemos fazer o manejo correto. Nossa, isso é um dado importantíssimo, hein? Porque o que a gente vê do salbutamol aí sendo, né? E hoje a gente não usa salbutamol nem para tirar de crise. Dentro do protocolo, ele não usa mais. E aí você fala, mas ainda usam? Usam, porque as pessoas não se informam, porque não tem uma pessoa que está atendendo. Enquanto nós não pararmos para refletirmos o quanto os nossos conteúdos, que nos tornam bons profissionais, profissionais com competência de conteúdos, e isso vai trazer, então, reconhecimento. E esse reconhecimento inerente à profissão vai, com certeza, repercutir na nossa questão salarial. Senão, daqui a pouco, né, vamos ser identificados, como muitos já nos veem, como meros entregadores, né, de caixinhas ou simplesmente dispensando no âmbito hospitalar. Mas cadê essa nossa importância? Então, isso vem, atrela também nesse nosso reconhecimento e, consequentemente, financeiramente também, né, doutora? O campo é muito amplo, tá? Eu preciso mudar e, assim, ter uma pós-graduação não é só ter certificado, não é fazer online aquelas aulinhas. Eu preciso ter o contato, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar. E por isso que a gente vai ter os professores. Se eles não estiverem presenciais, eles vão estar online no momento ali para poder tirar suas dúvidas. Perfeito. Então é isso mesmo, né? A nossa questão da propriedade intelectual, que essa ninguém nos tira e pelo contrário, né? A cada vez mais nos fortalecemos profissionalmente. No mundo acadêmico é isso, né? E é isso, gente. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, porque logo depois, né, já caminhando para o final, vejam, se vocês quiserem ter mais, saberem um pouco mais sobre os conteúdos, né, que ofereceremos, nós não falamos todos aqui,
mas eles já estão disponíveis no nosso site, né, da pós-graduação de farmácia clínica aqui da FIB. Vocês poderão acessar e assim, né, entender um pouco mais, né, o diabetes, perdão, que nós não acabamos falando, mas tem vários outros que vocês poderão acessar através da matriz já disponível no nosso site da FIB. E como eu disse, faremos agora um rápido intervalo para, na sequência, falarmos um pouquinho da nossa proposta de corpo docente, que é top, né? Esse é um grande diferencial também da nossa pós-graduação, começando aqui por essa nossa querida e ilustre Daniele Marini, e também falar um pouquinho sobre a questão prática através do estágio. Vamos lá para esse intervalo rápido. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Estamos voltando, então, com o programa Farmácia na Dose Certa. Eu sou a professora Camila Fleury, uma das coordenadoras da nossa pós-graduação de Farmácia Clínica, Cuidado Farmacêutico com ênfase na prescrição. Então, voltamos aqui com a nossa entrevista com a doutora Daniele Marini, e a gente gostaria de abordar um pouco, Dani, sobre os estágios, onde que será possível completar essa carga horária de estágio dentro da pós-graduação. Então, esse é um diferencial dessa pós, né? E ter a Camila, ela não falou, mas a Camila não é só professora, a Camila faz atendimento, está extremamente especializada já, né? A gente estava aqui antes, nos bastidores, discutindo o caso, porque farmacêutico clínico, quando se encontra, é para discutir caso. Então, assim, a gente vai dar, durante a pós-graduação, toda a parte teórica, os instrumentos. Mas, Camila, muitos dos motivos do farmacêutico não conseguir implantar é o primeiro medo, é aquele impacto, é o paciente. Então, há necessidade de que a gente pegue na mão, assim, vamos junto no primeiro, vamos junto no segundo. Então, a nossa proposta é que ele tenha um estágio, que ele não... mas eu vou ter que... Não! Você pode fazer em qualquer momento, você pode fazer atendendo uma pessoa da sua família, você pode fazer no sistema único, você pode fazer na farmácia, você pode vir fazer aqui na nossa farmácia escola, que a universidade tem. Então, o local, a gente vai se adequar à sua necessidade. Mas nós vamos estar, né? E aí a Camila vai ser o nosso grande carro-chefe, a Camila vai estar acompanhando para que ver se você usou as perguntas corretas na anamnese, qual exame físico que você poderia fazer mais, qual exame complementar, se o seu plano de cuidado está adequado, se você atingiu o objetivo do seu plano de cuidado, se a gente precisa mudar. Então, por exemplo, né, o tabagismo. Quantos protocolos a gente tem? Hoje o farmacêutico está capacitado, nós vamos ter um módulo desse na pós, para trabalhar no manejo, né, do controle do tabaco, para tirar o tabagismo. E aí ele pode falar assim, nossa, eu tenho meu marido, me incomoda muito, vamos elaborar? Vamos fazer junto? Então vai ser assim, alguns casos, é óbvio que a gente não vai acompanhar pro resto da vida, mas qual é o objetivo de acompanhar esses alguns casos? Que a gente possa tirar aquele primeiro impacto, aquele medo, que você sinta segurança para atender os outros pacientes, né? Não só o tabagismo, mas obesidade. Eu acho que é um campo que está crescendo bastante, né? O tratamento da obesidade. Temos aí medicamentos que
são de um impacto econômico importante nas farmácias comerciais, né? E que eles precisam ser manejados, né? Então, você conseguir saber de que forma abordar esse paciente, convidar para o serviço, né? Então, como que isso vai funcionar, né? Tipo assim, a mulher que eu vou usar aqui um exemplo, a mulher que está usando, né, esses novos medicamentos, não vou falar marca, porque não é um ou outro, mas esses novos medicamentos análogos, né, e ela quer emagrecer, quer ficar esbelta, bonita, né, mas sabia que corta efeito do anticoncepcional? Sabia que ao invés de ficar linda, bonita, vai ter um bebê daqui 9 meses. Pode voltar a engordar. Pode voltar a engordar. E aí você fala assim, mas quem vai me orientar? Qual é o melhor método contraceptivo nisso? Porque ele interfere com os anticoncepcionais. Então, o farmacêutico, ele tem não só estar preparado para trabalhar no manejo dessas pessoas que estão usando muito medicamentos para obesidade, inúmeros medicamentos que estão saindo no mercado cada vez mais, trabalhar a questão da suplementação alimentar, porque mesmo que depois ele use esses análogos, depois ele vai parar o uso, ele pode retornar. Então é um paciente que eu vou ter que fazer o manejo também para fazer o controle. Como que vai fazer o controle? E a gente tem inúmeras coisas. A gente fala que uma das ferramentas que eu sempre costumo falar assim, o farmacêutico ainda não entendeu, chama-se probiótico, Camila. Prescrever probiótico. O nosso segundo cérebro se chama intestino. E o intestino só vai ter saúde se eu tiver os micro-organismos corretos. E hoje, cada vez mais, as indústrias estão investindo em pesquisa de probiótico. E eu tenho probiótico para acne, eu tenho probiótico porque ajuda na depressão, eu tenho probiótico que ajuda na diarreia, e eu tenho probiótico... eu tenho probiótico para tudo. É só saber montar uma tabela. E aí... É uma das coisas que me incomoda muito o profissional não saber prescrever, porque eu tive um caso dentro da minha instituição de um menino novinho, 8 anos, com uma rino, começou a esverdear, né, muco, o médico prescreveu, primeiro fomos sem antibiótico, mas aquele quadro piorou, então foi infecciosa mesmo, prescreveu amoxicilina com clavulanato, tudo dentro da normalidade e protocolo, certíssimo. Só que a amoxicilina para causar diarreia. E aí, que era uma família que não tinha o atendimento. E aí a mãe parou o antibiótico no 3º dia. Né? Porque sentiu que a criança melhorou. E aquele estava causando diarreia e parou o antibiótico. Essa criança quase nos perdemos por meningite. Tá? E aí eu faço a questão, por que não tinha um ser que controlou, falou para essa mãe, olha, pode dar diarreia, esse pode vir, se der diarreia, volta. Tem probióticos exclusivos para diarreia causadas por antimicrobiano. Exatamente. Então, assim, é tão bobo, é uma orientação tão pequena que a gente poderia fazer. Com certeza, e tão bem aceito pela população dentro dessas opções mais naturais. Sim. Né, que são... menos agressivas ao organismo, então, né, tão bem aceito, e a gente pode, com esse know-how, né, aumentar o nosso vínculo com o paciente, fazer com que ele se torne sempre frequente no nosso serviço, ou orientar uma alta hospitalar, também no caso de quem está atuando na área de hospital, né? Podemos prescrever, inclusive, nesse momento, né? Então, é uma situação que a gente pode ampliar os nossos campos, né, de atuação. O farmacêutico, ele não precisa se sentir limitado pelo ambiente em que ele está, né? Muito pelo contrário, né? Tem que... Precisa abrir asas, procurar coisas novas e trazer coisas novas, porque cada vez tem coisas novas, né? E eu gosto muito de falar dessa questão do probiótico, porque ele pode prescrever isso. E dá uma efetividade enorme. Eu não conheço hoje qual patologia que a gente não poderia trabalhar. E é tão simples fazer isso, né? Sim. E com relação a isso, Dani, na nossa pós-graduação é muito importante esse contato que o aluno vai ter com os professores, né, que são altamente capacitados nas suas áreas, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho
porque isso vai dar uma segurança maior da atuação clínica, porque como você, né, bem comentou, a gente tem essa dificuldade no começo, muitos que, mesmo quem teve a grade nova, né, já com as diretrizes do MEC um pouco mais direcionadas para a farmácia clínica, ainda não tem a segurança daquela prática, né, de atender o paciente. Então, eu acho que você ter essa segurança do respaldo de pessoas que realmente atuam no dia a dia, né, com os pacientes, dá uma segurança muito importante. Vem muito ao encontro, né, Camila, do que eu falei no primeiro módulo. Assim, eu não vou ser boa em tudo. Então, volta lá naquele caso, né? Meu menino tem TDAH. Eu não sei o que prescrever para o meu menino. Eu não sei fazer o manejo do meu menino. Porque não foi algo que eu investi. Poderia investir? Poderia agora. Mas eu, no momento, resolvi procurar. Então, nós temos as nossas áreas, né? E muitas vezes as áreas, porque que eu gosto de trabalhar com dislipidemia, hipertensão, diabetes e asma. Porque eu me encontro nisso, eu adoro estudar aqueles medicamentos. Tem a área antimicrobiano. Não é a minha área. Não é, eu sei, lógico, básico, mas aprofundar não é. E me respeito. Então, assim, quando a gente sabe as áreas que a gente quer, que a gente teve a preocupação na elaboração no corpo docente? Procurar realmente as pessoas que trabalham com aquilo. Então, vem dislipidemia, vem a pessoa que faz o cuidado com o paciente com dislipidemia, saúde mental. Então, nós vamos ter professores até fora do estado, porque não tinha ninguém no estado que trabalhasse com aquele assunto, né? Então, a nossa grande vantagem, que estando dentro do conselho, do órgão, né, a gente acaba tendo uma capilaridade, conhecendo o trabalho das pessoas, avaliando os trabalhos das pessoas dentro do congresso. E aí a gente trouxe, né, esses melhores docentes, esses melhores professores que atuam na prática, naquela área. Então, você não vai ter um professor que trabalha com dislipidemia dando UTI. Não dá, porque ele não vivencia a experiência. Vai ter um farmacêutico de UTI, que está lá na UTI, que sabe os problemas. Porque quando a gente sente os problemas, é assim que a gente consegue ensinar. E a nossa pós, ela tem a tendência de ser extremamente prática, porque o nosso objetivo é que você saia daqui empoderado. Agora eu posso fazer atendimento, agora eu posso executar todo o raciocínio clínico, porque senão a nossa profissão também vai sofrer. Então, também é uma ajuda aí pedindo para você, vamos fazer com que o farmacêutico tenha o seu destaque. Sim, uma coisa que eu acho muito importante com essa experiência, né, da prática clínica, é que você pode ficar em diferentes níveis, né? Essa pós tem uma profundidade de conteúdos e um amparo docente que realmente te dá a segurança de ter autonomia sobre aquilo, né? Porque senão, gente, a gente pode se enganar que só ficar marcando horário na caixinha é farmácia clínica, né? E não é. Então, a gente precisa discutir com profundidade para você realmente ser importante dentro da sua equipe multidisciplinar, né? Porque senão você continua sendo só aquela pecinha que pode ser substituída, né? E você vê, né, Camila, você faz atendimento, né? Quantas vezes a gente estava conversando aqui, né? Quantas vezes você é desafiada? Sim. Né? Então, assim, é um desafio que, putz, não sei o que está acontecendo com esse paciente. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que procurar. Mas a partir do momento, né, e que você consegue melhorar um pouquinho, nem é tudo, que você melhora um pouco a saúde daquele paciente, você cria uma relação de confiança tão grande com ele e com a equipe. Então, é dar os primeiros passos, né? Então, por isso que é importante o corpo docente, por isso que é importante o estágio, né? Porque você vai se sentir segurança para dar o primeiro passo. E depois o primeiro, gente, é automático. Não estamos dizendo que vai ser um mar de rosa, porque os desafios vão existir, os problemas vão existir, mas eu vou saber superar. Eu vou ter ferramentas para procurar. Chegamos ao final do nosso programa Farmácia na Dose Certa. Agradecemos imensamente a participação da doutora Daniele Marini e esperamos vocês para a nossa pós-graduação em Farmácia Clínica
com previsão de início já para o segundo semestre. Né? Estamos aqui disponíveis para esclarecer qualquer dúvida e clica no link que vai ficar na descrição do vídeo para acessar o nosso site da FIB. Muito obrigada.